paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas meditações sobre o capítulo 5 de Mateus, e hoje nós estamos no versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te pedimos que o Senhor venha abençoar esta palavra, esta mensagem, essa meditação. Que todo aquele que ouvir, meu Deus, essa mensagem possa ser instruído pela tua palavra para andar nos teus caminhos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Você que tem nos acompanhado durante as ministrações das quartas-feiras na nossa igreja, nós temos falado sobre o Sermão da Montanha. E hoje, dando continuidade àquele assunto que Jesus iniciou no capítulo 5, a partir do versículo 21, onde Jesus vai fazer ali um comparativo da interpretação que os fariseus davam a respeito da lei e da interpretação que ele está dando do espírito da lei. Uma coisa é a letra da lei, a lei fria, ou seja, quando ele diz no mandamento não matarás, os fariseus, eles interpretavam que esse mandamento só seria quebrado quando a pessoa realmente chegasse às vias de fato e matasse alguém. Da mesma forma, aqui no versículo 27 que nós lemos, a respeito do adultério, ele continua na mesma temática, dizendo que eles interpretam a lei de uma forma reduzida, ou seja, para eles só haveria adultério quando a pessoa realmente fosse pego no ato do adultério, no ato de uma relação sexual ilícita, onde houvesse ali um casado que estivesse tendo relações sexuais com outra pessoa que não fosse o seu esposo ou a sua esposa. E por conta disso, muitos se orgulhavam em dizer que não quebrava determinados mandamentos. Determinados mandamentos eles cumpriam na íntegra, como era o caso de não matarás, ou como é o caso aqui de não adulterarás. Só que o que nós podemos observar é que, apesar deles serem conhecedores da lei, eles estavam aqui realmente minimizando o verdadeiro sentido da lei. O que nós podemos observar é que Jesus está ali denunciando a forma como os fariseus eles interpretam a lei. Eles interpretavam a lei de uma forma que lhe fosse favorável, que eles pudessem, de alguma maneira, se excusar ou se livrar de qualquer tipo de acusação. E para isso, eles usavam de diversos artifícios. Para uma pessoa ser condenada por causa do adultério, ele teria que ser pego e ter ali 2, 3 testemunhas que pudessem realmente averiguar que aquela pessoa estava praticando o ato do adultério. Assim como outros pecados com relação aos mandamentos de Deus, eles se apegavam muito ao ato em si, àquilo que era externamente verificável, não se importando muito com a questão do sentimento, com a questão do interior que a pessoa tinha a respeito daquele mandamento que estava para ser quebrado. Nós podemos observar que lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 14 em diante, a palavra diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçará a casa do teu próximo, e não cobiçará a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Ou seja, eles pegavam um mandamento e, como esse mandamento, a regra dizia que só era realmente pecado quando a pessoa fosse pega em adultério, eles desprezavam o outro, que no caso aqui, no próprio 10º mandamento, já estava explicando que eles não podiam nem cobiçar a mulher do seu próximo. E essa interpretação, a interpretação mais correta, a interpretação mais completa que Jesus está dando a respeito desse versículo. Por isso que Jesus disse que qualquer um que atentar numa mulher, ou seja, que cobiçar a mulher, que desejar a mulher, que tiver uma segunda intenção a respeito da mulher do seu vizinho, do seu próximo ou de qualquer outra pessoa, ele já adulterou no seu coração. Nós podemos ver aqui que o adultério, inicialmente, ele nasce no coração do homem. Antes dele praticar aquele ato que todo mundo acha
vergonhoso, deplorável, e todo mundo critica e tudo mais, e ninguém está desprezando isso realmente, né? Não é porque é um ato físico, visível, e que a pessoa pode realmente constatar, verificar através de uma foto, de uma testemunha e tudo mais, ninguém vai minimizar esse tipo de pecado. Porém, Jesus está dizendo que a questão não é só esse pecado externo. Existe também a questão do pecado interno, aquele que está no coração, aquele que está na intenção, aquele que está na mente, aquele que está no sentimento da pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, de onde parte a morte? Inicialmente, de uma raiva, de um rancor, de um ódio, de um outro tipo de sentimento que está dentro do coração da pessoa, está internalizado na pessoa, e a consequência desse sentimento ruim que está dentro da pessoa, quando ele sai, né? Quando ele externaliza, aí vem a morte, vem o assassinato, vem as violências do mundo. Da mesma forma, com relação às questões de natureza sexuais. Inicialmente, ela nasce na mente da pessoa, ela nasce no interior da pessoa, no coração da pessoa. Intimamente, a pessoa vai iniciar aquele processo e o resultado será aquele resultado que é o externo, aquele que todo mundo vê, que todo mundo comprova. Porém, Jesus disse que você tem que combater, né, já o início disso. O momento inicial, quando ele começa a nascer no coração do homem, dali que procede as outras coisas. Aqueles homens, com certeza, eles batiam no peito, se orgulhavam. Ah, eu não sou adúltero. Ah, eu não sou assassino. Ah, eu não sou isso. Porque eles não haviam sido ainda pegos no ato em si. Porém, dentro deles, no interior deles, no coração deles, eles estavam realmente sendo culpados porque eles levavam dentro de si aquilo que era reprovável pela lei de Deus. Como mostra aqui, diziam que não eram adúlteros, porém dentro deles já havia a cobiça, já havia o desejo pela mulher do próximo, pelo animal do próximo, pela casa do próximo, e isso era tão ruim ou tão pecado quanto uma coisa realmente física e visível e palpável. Então os fariseus, eles eram peritos nisso, em colocar-se de uma forma que, na aparência, estava tudo bem. Não se importava muito com o interior. A grande questão de Jesus com os fariseus e os escribas e os religiosos da época era justamente essa, porque eles se preocupavam muito com o exterior e no seu interior eles não se preocupavam. Então eles ali alimentavam ódio, alimentavam rancores, eles alimentavam inveja, eles alimentavam ali a ganância, o orgulho, mas tudo isso estava interno, então aparentemente estava tudo bem. E ainda assim, eles ainda se justificavam, como diz a palavra de Deus. Se justificavam dizendo que eles eram santos, escolhidos, pessoas de Deus. É o que diz a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus, que conhece os vossos corações, porque o que é entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Perante os homens, aparentemente, eles estavam todos justificados. Mas diante de Deus, o que Deus via naquele coração, naqueles corações? A abominação, coisa suja, coisa nojenta. Era o pecado interno, que muitas vezes a pessoa não quer assumir e não quer declarar que existe, que tem e precisa de arrependimento desses pecados que não são visíveis, que o pai não sabe, a mãe não sabe, o esposo não sabe, o filho não sabe, as pessoas, a sociedade não sabe. Deus sabe, Deus conhece aquilo que está dentro do coração. Para nós entendermos melhor a lei, para nós entendermos melhor o espírito da lei, ou aquilo que Jesus realmente explicava para os seus ouvintes a respeito da essência da lei, nós temos que entender sobre a doutrina do pecado. Hoje a igreja ela não quer ouvir sobre o pecado. As pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, sobre erro, sobre falha. As pessoas preferem encobertar as coisas, as pessoas preferem não se incomodar com a vida de ninguém, com o tipo de vida, o estilo de vida que as pessoas vivem,
Mas não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos entender o que significa a doutrina do pecado. E o que é a doutrina do pecado? A doutrina do pecado é aquela que Jesus está explicando agora para os seus ouvintes. Não se trata apenas de regras, de religiosidade, de rituais, não. A doutrina do pecado, ela mostra a essência do pecado. Ela mostra a profundidade do pecado. Ela mostra a negritude do pecado. Ou seja, na doutrina do pecado, a questão não é só adulterar quando o adultério é pego. Não, é desejar. A partir do desejo, já existe ali o pecado. A mesma coisa com relação a matar. Não é só quando mata, é quando odeia. Então, a palavra, quando ela diz, né, que o homem, ele interpretava a lei, não matarás. Então, enquanto não matasse, estava tudo bem. Mas podia odiar, podia mentir, podia fazer todo tipo de mal contra o seu irmão, porque não chegou a matar, então não chegou ainda a pecar. Mas não é isso que a Bíblia diz. O pecado, ele jaz no homem. O homem é pecador. Ele, inicialmente, começa no interior da pessoa. Então, ele começa desejando, ele começa cobiçando a mulher do outro, depois é que ele acha que vai pecar quando adultera. Mas a Bíblia diz que não. Quem olhou e desejou com má intenção, já adulterou com aquela pessoa. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É claro que aqui está dizendo mulher, né? Mas a mesma coisa serve para a mulher. Se a mulher também desejar, cobiçar e tudo mais, esse processo faz parte. Ou seja, o pecado, ele está dentro da pessoa. A doutrina do pecado, ela mostra a essência disso em nós. Nós temos que olhar para isso com sinceridade de coração. Não adianta a gente tentar camuflar como os fariseus tentavam camuflar. Não adianta a gente tentar fingir uma coisa que, na verdade, dentro de nós, Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o nosso interior. Não adianta a gente querer se justificar e se colocar como inculpável, porque diante de Deus, o que a palavra diz? Todos pecaram, todos estão destituídos. Não há um justo, nenhum sequer. Então não tem como o homem escapar. Mesmo que você nunca tenha adulterado, mas você já desejou. Mesmo que você não ame a mentira e não vive praticando a mentira, mas um dia você já mentiu. Mesmo que você não mate ninguém ou não tenha matado ninguém, tudo, mas um dia você já teve rancor, ódio, algum sentimento ruim contra alguma pessoa. E aí é o pecado. O pecado jaz nisso aí. Essa é a doutrina do pecado. Ela não isenta nenhuma pessoa. Todos estão na mesma situação diante de Deus. A grande questão é que muitas vezes nós queremos nos comparar com outros pecados maiores. Então, o meu pecado é menor e eu começo a me comparar com os outros, dizendo: fulano pecou mais do que eu. Esse pecado é maior do que o meu. E era isso que eles faziam. Mas Jesus está dizendo que eles eram adúlteros, porque eles cobiçavam, eles desejavam, eles tinham isso internamente. Então, a doutrina do pecado, ela escancara realmente a situação do homem diante de Deus. Todos são pecadores. A palavra de Deus diz que até mesmo as nossas justiças, os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Porque até mesmo o bem que a gente faz, muitas vezes, está embutido ali algum sentimento ruim. Está embutido ali, muitas vezes, algo que a pessoa, sei lá, quer se promover, ou a pessoa quer aparecer, até mesmo, às vezes, as boas ações, né? As caridades que as pessoas fazem, são coisas boas e devem ser feitas realmente. Porém, a pessoa não pode esquecer que, muitas vezes, por trás daquele ato, está uma atitude que nós que estamos de fora não conhecemos. Mas Deus, ele olha interiormente, ele olha para dentro, ele olha para o coração e ele vê as intenções. Então, é nesse sentido que o pecado atinge a todos. Não tem quem escape disso. O fato da pessoa não entender essa doutrina ou não entender a severidade do pecado com relação à sua vida, à sua alma e à sua situação diante de Deus, isso causa alguns problemas para a pessoa. Ou seja, a partir do momento que a pessoa não entende que é pecador, que precisa se arrepender, que precisa de misericórdia de Deus, que precisa de perdão de Deus, essa pessoa, inicialmente, a primeira coisa que acontece é que ela não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz. Ela não valoriza o sangue derramado por ela.
Porque a partir do momento que a pessoa acha que aquele pecado dela não é tão grave, ou que aquele pecado dela não a condenará, não a levará para o inferno, ela minimiza o sacrifício de Cristo lá na cruz. É como se ela estivesse dizendo, mas por que o Senhor morreu por mim? Precisava disso tudo mesmo? Então a pessoa não valoriza realmente o significado pelo qual Cristo morreu e padeceu lá na cruz. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que ele deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele não morreu à toa, não, foi pelos nossos pecados. Então, nosso pecado tem uma consequência. E nós temos que entender essa consequência e valorizar essa consequência. E lá em Tito 2,14, diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. Olha só, ele fez isso por nós. Então, há de se ter uma importância grande quando nós entendemos o nosso pecado, entendemos que somos pecadores, e o que foi necessário Deus fazer através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a remissão dos nossos pecados. Então, não é algo para se brincar ou algo para se desvalorizar ou menosprezar. Outra questão importante é que muitas pessoas não se veem como pecadores. E por causa disso, elas vivem uma vida de autossatisfação, como se tudo estivesse muito bem, como se ela fosse uma pessoa perfeita, como se não tivesse que mudar, como se não tivesse que melhorar, como se não tivesse que buscar a santidade, buscar a retidão. Ela vive uma vida como se estivesse numa espécie de paraíso, onde está tudo bem, tudo perfeito. Essa não é a nossa realidade diante de Deus. E por que essas pessoas vivem dessa forma? A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem ver os seus erros. Aqueles fariseus não conseguiam ver que dentro deles eles eram adúlteros, eles eram ladrões, eles eram assassinos. Eles internamente eles estavam sendo culpados diante de Deus. Externamente parecia tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso, religião perfeita e tudo. Mas por dentro, Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados. Por fora todos limpos, caiados, limpos, bonitos, mas por dentro estavam cheios de sujeira. Então os corações das pessoas estão sujos. Existe maldade, existe sujeira, existe pecaminosidade. E a pessoa tem que entender isso. Quando ela entende isso, ela também passa a entender que os pecados dela precisa de perdão. Precisa realmente ela mudar. Precisa ela se arrepender. Precisa de misericórdia de Deus. Ela precisa ser alvo da graça de Deus para que realmente ela alcance uma posição de salvo diante do Senhor. Uma outra questão, que quando a pessoa não entende a magnitude do pecado na vida dela e do mundo como um todo, é que ela é uma pessoa que despreza o evangelismo, despreza a evangelização. E isso é muito comum nos nossos dias. Nós temos hoje em dia muitos crentes que eles vivem apenas uma religiosidade de sair da sua casa, ir para a igreja, sentar no banco, ouvir a mensagem, voltar para casa, mas ela não tem compromisso com o evangelho, ela não tem compromisso com a evangelização, ela não prega para ninguém, ela não testemunha de Cristo, quando ela vê alguém fazendo alguma coisa errada, ela não se envolve, ela não se intromete, ela não fala nada, ela fica na dela, ela é aquela pessoa politicamente correta, né? Como existe esse título hoje em dia. Então, essa pessoa, ela despreza as almas. Ela despreza os perdidos. Ela não tem amor pelas pessoas que estão descendo à sepultura e indo para o inferno. Essa é uma consequência da pessoa que não entende o mal que o pecado faz. Leva a pessoa à condenação. Leva a pessoa ao inferno. Então, existe um desprezo pela alma do outro. A pessoa não se preocupa com a situação da alma da outra pessoa. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, que nós somos responsáveis
pela atitude que nós vemos que o ímpio está fazendo e nós não nos incomodamos, e nós não advertimos. Veja o que diz o versículo. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha que sério a palavra de Deus. Ele diz que Deus, ele nos manda avisar o ímpio do seu mau caminho e que aquele mau caminho vai levar ele à morte, ao inferno. Porém, se a gente não avisar, se ele morrer naquele mau caminho, se ele morrer na sua iniquidade, a palavra de Deus diz que Deus requererá da tua mão o sangue daquele ímpio. Nós somos comissionados a falar, a pregar a tempo e a fora de tempo. Nós não podemos nos deixar levar por essa onda que existe hoje na nossa sociedade, de que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, ninguém deve se importar com a vida de ninguém, cada um vive a sua vida. Isso aí é uma estratégia diabólica, meu irmão. Você tem que ter consciência dos seus pecados e você tem que ter consciência de que as pessoas à sua volta também são pecadores. Você precisa avisá-las que o pecado leva as pessoas para o inferno. Lembro que antigamente, quando as pessoas se convertiam a Jesus Cristo, elas começavam logo a orar pelos parentes, pelos familiares, pelos amigos. Hoje ninguém vê mais isso. As pessoas vêm na igreja, ficam na igreja, mas fica por isso mesmo. Falta esse amor, falta essa dedicação. Isso é consequência da falta de entendimento que a pessoa tem a respeito do pecado, a respeito da doutrina do pecado. Então, resumindo, a palavra de Deus, ela nos mostra a nossa real situação como pecador que somos. Ela mostra que nós queremos nos justificar diante dos homens porque ainda não fomos pegos em determinados pecados. Não fomos pegos, mas ele existe dentro da pessoa. Ele existe interiormente. E Deus vê isso. E Deus olha isso. E não adianta a gente querer se justificar, não adianta a gente querer mostrar algo que a gente não é, como os antigos faziam. A partir do momento que você tem esse entendimento a respeito do pecado, da profundidade do pecado, da seriedade do pecado, e você realmente se coloca diante de Deus, você vai valorizar a obra de Cristo, por mim e por você. Você vai valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez. Você também vai viver uma vida se analisando, buscando a santidade, buscando a retidão, buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E por último, você também vai ter amor pelo perdido. Você vai evangelizar, você vai pregar, você vai exortar, você vai ensinar, você vai amar, você vai orar por ele, você vai fazer de tudo para que aquela alma não desça para o inferno. Isso é o que a palavra de Deus fala a respeito do mandamento. Não o mandamento da forma como eles interpretavam, mas o mandamento da forma como Jesus interpreta. Porque Jesus, ele entende verdadeiramente o sentido do mandamento, o espírito do mandamento. Não somente a interpretação humana falha, cheia de formas de tentar se livrar, né, de culpa, tentar se livrar de acusação. Não é essa a interpretação. A interpretação de Jesus, ela é real, ela é verdadeira, ela é profunda. E essa interpretação que é a interpretação certa da palavra. Não é a forma como as pessoas interpretam, como as pessoas argumentam. Leve a sério a palavra de Deus, leve a sério a forma como Jesus ensinou a palavra, porque é a maneira mais correta, mais certa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal e divulgar também essa mensagem para outras pessoas.